Existe um líquido que custa menos de €1 que pode restaurar a transparência cristalina de uma janela de vidro duplo, embaçada, em menos de 30 minutos. Não requer um profissional. Não é necessário remover a janela da moldura. E a indústria de substituição de janelas passou décadas garantindo que você nunca aprendesse a usá-la. A idade média das casas portuguesas é agora de 44 anos. Segundo o Centro Conjunto de Estudos Habitacionais de Harvard, as janelas de vidro duplo duram de 15 a 25 anos antes que a vedação de borracha entre os painéis de vidro comece a falhar. Faça as contas. Milhões de casas em Portugal têm, neste momento, janelas que se parecem com portas de chuveiro foscas. Uma névoa branca leitosa presa entre dois painéis de vidro que nenhuma quantidade de esfregação externa jamais conseguirá remover. Porque a névoa não está na superfície. Está selado no interior, entre os vidros, onde as suas mãos não conseguem alcançar. Você borrifa limpa-vidros na parte externa e nada muda. Você limpa com jornal, com vinagre, com todos os truques de limpeza da internet, e o embaçamento continua exatamente onde está. Como a umidade penetrou por uma vedação rompida e se condensou em depósitos minerais, que ficaram literalmente gravados entre os vidros, sua vista do quintal desaparece. Sua sala de estar parece escura e negligenciada, e no momento em que você liga para uma empresa de janelas, você ouve a frase mais lucrativa de todo o setor de reformas residenciais. Desculpe, o lacre foi rompido. Você precisa de uma nova janela. De 300 a 1.000 euros por janela. Em uma casa antiga típica. Substituir de 5 a 8 janelas embaçadas custa entre $1.000, 2.500 e o euro, 8.000. E a verdade de que uma garrafa de álcool isopropílico de 3 euros e uma broca de vidro de 4 euros podem consertar todas essas janelas foi enterrada antes mesmo de você nascer. Esta é a história da solução de Unto para o nevoeiro, que uma indústria de 33 mil milhões rezava para que você nunca descobrisse. Bem-vindo ao Acampamento Proibido. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino. É aqui que desenterramos o que a indústria de reparos residenciais escondeu. A janela moderna de vidro duplo não foi inventada para economizar dinheiro nas contas de energia. Foi inventado durante a Segunda Guerra Mundial para resolver um problema militar. Os engenheiros aeronáuticos britânicos precisavam de painéis transparentes que pudessem suportar mudanças extremas de pressão em grandes altitudes sem embaçar ou rachar. A solução encontrada foi uma unidade de vidro isolante, composta por 2 painéis de vidro separados por um espaço de ar selado que funcionava como um amortecedor térmico. Após o fim da guerra, os fabricantes de materiais de construção perceberam que essa tecnologia militar poderia ser adaptada para a construção residencial. No início da década de 1950, empresas como a Anderson e a Thermopane comercializavam janelas de vidro duplo seladas para construtores de casas portugueses como o futuro do isolamento residencial. O conceito era elegante. 2 lâminas de vidro com ar desumidificado ou gás argônio inerte seladas entre elas criaram uma barreira que reduziu drasticamente a transferência de calor. O Departamento de Energia confirma que as janelas são responsáveis por 25 a 30% do consumo de energia para aquecimento e resfriamento residencial. As janelas de vidro duplo reduzem essa perda significativamente em comparação com o vidro de vidro simples. Na década de 1970, os códigos de construção em Portugal começaram a exigir vidro isolante em novas construções. O boom imobiliário daquela época produziu milhões de casas com janelas de vidro duplo seladas de fábrica. Aquelas janelas guardavam um segredo obscuro. A vedação de borracha que mantinha os 2 painéis unidos nunca foi projetada para durar para sempre. A radiação ultravioleta do Sol degrada o composto selante com o tempo. A variação de temperatura entre invernos congelantes e verões escaldantes faz com que o vidro se expanda e contraia milhares de vezes por ano, rompendo lentamente a vedação molécula por molécula. Após 15 a 25 anos, a vedação falha, e nesse momento, o ar úmido externo começa a infiltrar-se no espaço entre os vidros. A umidade se condensa nas superfícies internas do vidro e evapora novamente conforme as temperaturas mudam, deixando para trás depósitos minerais que se acumulam formando aquela névoa branca turva inconfundível. A indústria de janelas sabia que isso aconteceria desde o primeiro dia. Eles desenvolveram produtos com data de validade embutida e um ciclo de substituição extremamente lucrativo. Agora, pare por aqui, porque este vídeo é apenas a ponta do iceberg. Reuni tudo o que a indústria de janelas não quer que você saiba. Tudo dentro do cofre completo do Acampamento Proibido, o manual de fogo proibido com técnicas que os militares classificaram como perigosas. O livro de receitas The Lost Rations apresenta métodos de conservação que funcionam sem refrigeração ou eletricidade.
O projeto completo para construir sistemas autossuficientes que eliminam sua dependência de todas as empresas de serviços públicos. A lista de verificação para um apagão de 72 horas que as agências federais recomendam, mas nunca divulgam. Além disso, um guia completo de reparos de janelas e residências, com todos os métodos abordados neste vídeo e mais 6 informações que a indústria não divulgou. Mais de 10 guias em um só lugar. Sem rodeios, direto ao ponto. O link está na descrição. Mas fique por aqui, porque o vídeo está apenas começando. Deixe-me mostrar exatamente por que essa solução de Onca aterroriza uma indústria multibilionária. A Fenestration and Glazing Industry Alliance informou que a procura por remodelação e substituição de janelas gera milhares de milhões em receitas anuais apenas no norte de Portugal. A Anderson Corporation, apenas uma fabricante, fatura 3,3 bilhões de euros por ano. Em 2023, todo o mercado de portas e janelas do norte de Portugal foi avaliado em 64 mil milhões de euros. Os serviços profissionais de desembaçamento de janelas cobram entre 60 e 150 euros por janela. Segundo Bob Vah, a substituição completa de janelas custa entre 300 e 800 dólares por janela, considerando a mão de obra e a instalação, de acordo com a mesma fonte. Uma casa típica portuguesa tem entre 15 e 20 janelas. Se pelo menos 5 dessas peças apresentarem falha na vedação, você terá que desembolsar no mínimo de euro 1.500 a euro 4.000 dólares para um desembaçamento profissional, ou de euro 2.000 dólares a euro 6.000 dólares para a substituição completa. Agora, aqui está o número que deveria te deixar furioso. Os materiais necessários para desembaçar uma única janela custam menos de €1. Um frasco de álcool isopropílico, a 70%, custa cerca de 3 euros e contém líquido suficiente para desembaçar 20 ou mais janelas. Uma broca para vidro e azulejo custa entre 4 e 5 euros e pode ser reutilizada em todas as janelas da sua casa. Um tubo de selante de silicone transparente custa 2 euros e veda dezenas de furos. O investimento total em materiais para consertar todas as janelas embaçadas de uma casa inteira é inferior a 10 euros. Compare isso com o orçamento de 4.000 reais que a empresa de janelas lhe apresentou. A diferença de preço não representa uma margem de lucro. É uma indústria que depende da sua ignorância para sobreviver. Um estudo do Banco da Reserva Federal da Filadélfia revelou que os custos de reparação estrutural de casas em Portugal aumentaram 14,1% em termos reais, apenas entre 2022 e 2024. Os custos com reparos hidráulicos aumentaram 23,6% no mesmo período. O setor de reparos residenciais não é apenas caro, está a ficar mais caro mais rapidamente do que quase qualquer outro setor da economia portuguesa. E janelas embaçadas representam o ponto de interseção perfeito entre constrangimento estético e complexidade percebida, o que faz com que os proprietários de imóveis gastem quantias exorbitantes em reparos. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre como consertar janelas embaçadas do que 99% dos proprietários de imóveis em Portugal. Inscreva-se e compartilhe isso com todos os proprietários de imóveis que você conhece, porque eles estão prestes a economizar milhares. E lembre-se, tudo o que a indústria enterrou está completamente guardado no cofre. Link na descrição. Agora preste atenção, porque o que vem a seguir é a parte que eles realmente não querem que você ouça. Então por que quase ninguém sabe dessa solução? Porque milhões de portugueses olham para vidros embaçados todos os dias e presumem que não podem fazer nada a respeito? Porque o setor de substituição de janelas gera mais de 12 mil milhões de euros por ano só em Portugal. Esse número provém de pesquisas de mercado verificadas e contabiliza apenas substituições e instalações, não novas construções. Anderson, Pella, Marvin e Gel dominam coletivamente o mercado, com bilhões em receita anual combinada. Todas essas empresas treinam suas redes de revendedores e parceiros de varejo para transmitir a mesma mensagem quando um proprietário pergunta sobre vidros embaçados. O lacre foi rompido. Você precisa de uma nova janela. Agora você precisa de um conserto de 3 kW. Aqui está uma solução rápida de 15 minutos que você pode implementar neste sábado. Você precisa de uma nova janela. Visite agora mesmo o site de qualquer grande fabricante de janelas. Procure por serviços de desembaçamento ou reparo de janelas embaçadas no site da Anderson. Procure no site da Pella ou no site do Marvin. Você não encontrará nada, nenhum resultado. Todas as páginas sobre janelas embaçadas redirecionam você para o catálogo de janelas de substituição. A informação não está oculta porque não funciona. A informação está oculta porque funciona muito bem. Não é possível patentear álcool isopropílico. Não é possível patentear uma broca de 4 euros. Não é possível criar um modelo de assinatura para um proprietário que conserta suas próprias janelas por menos de 1 na cada.
E você definitivamente não pode gerar receita recorrente com um reparo que leva 15 minutos e dura anos. Todo o modelo econômico da indústria de substituição de janelas depende de uma crença: a de que uma vedação rompida significa uma janela inutilizável. Essa crença é a mentira mais lucrativa na manutenção doméstica. E esse líquido de rompeu é tudo aquilo que a mentira foi planejada para te proteger de descobrir. Agora deixe-me mostrar exatamente como fazer isso, porque depois de ver, você nunca mais vai querer pagar pela troca de janelas. Primeiro passo: confirme se o embaçamento está entre os vidros e não na superfície. Pegue um pano limpo e limpe tanto a parte interna quanto a externa do copo. Se a névoa não se deslocar, ficará presa entre os dois painéis e a vedação falhará. Passo 2. Pegue uma broca para vidro e azulejo com 3 a 4 milímetros de diâmetro. Disponível em qualquer loja de ferragens por menos de 5 euros. Esta é uma broca com ponta de lança, projetada especificamente para cortar vidro sem rachá-lo. Passo 3. Coloque uma tira de fita adesiva de pintor na parte externa do vidro, perto do canto inferior. A fita impede que a broca se desvie sobre a superfície lisa. Utilizando uma furadeira sem fio padrão em baixa velocidade, faça um pequeno furo apenas na parte externa do vidro. Mantenha um borrifador com água por perto e umedeça continuamente o ponto de perfuração para manter o vidro frio e evitar rachaduras. O buraco leva cerca de 60 a 90 segundos para ser perfurado. Passo 4. Faça um segundo furo próximo ao canto superior do mesmo painel externo, usando exatamente o mesmo método. Agora você tem 2 microfuros, um na parte inferior e outro na parte superior, que criam uma passagem para o espaço entre os vidros. Passo 5. Encha um frasco de apertar ou uma seringa grande com uma mistura 50-50 de álcool isopropílico a 70% e vinagre branco destilado. Insira a ponta no orifício superior e aperte suavemente para injetar a solução no espaço entre os vidros. Observe através do vidro enquanto o líquido inunda a cavidade interna e começa a dissolver os depósitos minerais e a umidade retidos em seu interior. A névoa branca e turva começa a se dissipar diante dos seus olhos. A solução escoa pelo orifício inferior, carregando consigo minerais dissolvidos e umidade. Sexto passo: repita o enxágue 2 ou 3 vezes até que o líquido que escorre pelo orifício inferior esteja completamente limpo. Cada enxágue leva cerca de 2 minutos. Sétimo passo: seque bem a cavidade interna. Conecte um secador de cabelo na função de ar frio e direcione o jato para o orifício superior por 30 a 60 minutos. Como alternativa, em um dia seco e ensolarado, deixe a janela aberta para ventilar por 24 a 48 horas. O objetivo é remover qualquer vestígio de umidade entre os vidros antes de selar. Oitavo passo. Este passo é opcional, mas altamente recomendado. Antes de selar, insira um pequeno sachê de gel de sílica em um dos furos da furadeira. Esses minúsculos pacotes absorventes de umidade custam centavos e continuarão removendo a umidade do ar entre os vidros por anos. Isso prolonga consideravelmente a vida útil do seu reparo. Nona etapa. Vede os 2 furos com um cordão de silicone transparente de alto desempenho. Alise o silicone com a ponta do dedo umedecida para um acabamento limpo e invisível. Os orifícios são tão pequenos que, uma vez selados, tornam-se praticamente indetectáveis. O resultado é uma janela que parece ter sido instalada ontem. Vidro cristalino com vista desimpedida para o seu quintal, suas árvores, sua vizinhança, restaurado por menos de €1. Agora, preciso ser honesto com você sobre algo, porque credibilidade importa mais do que propaganda. Este reparo não restaura a vedação original de fábrica. O gás isolante, seja argônio ou criptônio, que originalmente estava selado entre os painéis de vidro, desapareceu, e este método não o substitui. Isso significa que sua janela perde uma pequena fração de seu valor isolante original. No entanto, pesquisas da área de ciências da construção mostram que a diferença na eficiência energética entre um vidro duplo selado e um vidro duplo desembaçado é marginal em comparação com a enorme diferença de custo. A diferença real no desempenho térmico é pequena e certamente não vale a pena gastar de 300 a 1.000 euros por janela para fechá-la. Sem dessecante, o reparo normalmente dura de 1 a 3 anos antes que o embaçamento possa retornar gradualmente. Com dessecante, a duração comum é de 3 a 5 anos ou mais. Mesmo no pior cenário, refazer o reparo a cada 2 anos custa 1 kritaers por janela por ciclo. Ao longo de 10 anos, isso representa um total de 5 euros por janela. Em comparação com a peça de substituição que a indústria quer que você compre, que custa entre 500 e 1.000 euros. Você decide qual matemática faz mais sentido. Esse conhecimento não desapareceu por causa de um fracasso. Desapareceu porque funcionou.
Cada janela embaçada que você conserta por conta própria representa uma venda a menos para uma indústria global de 33 bilhões de euros. Cada vizinho a quem você ensinar esse método é um cliente a menos entrando em uma loja pronto para gastar por 4.000 reais. As empresas fabricantes de janelas sabem que o embaçamento não é permanente. Eles sabem que 1 euro de álcool isopropílico pode dissolvê-lo. Eles sabem que uma broca de 4 euros consegue alcançar. E eles sabem que, no momento em que essa informação chegar a um número suficiente de proprietários de imóveis, a estratégia de venda adicional mais lucrativa da história dos reparos residenciais perderá seu poder para sempre. O vidro não se esqueceu de como ser transparente. Estava à espera que alguém fizesse 2 furinhos e deixasse a luz entrar novamente. Se este vídeo abriu seus olhos, inscreva-se e compartilhe com todos os proprietários de imóveis que você conhece. Cada ação preserva aquilo que a indústria tentou esconder. Cada janela que você conserta por conta própria é um ato de resistência contra um sistema que lucra com a sua ignorância. O próximo cofre será aberto em breve, e o que está lá dentro é ainda mais pesado.